안녕하세요, Augusto 입니다. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Augusto Fantoni e você está no Coreano Online. Quando a gente quer dizer sol em coreano, normalmente a gente usa duas palavras, ou a palavra he ou a palavra taeyang. Só que muitas pessoas não sabem que também existe uma terceira forma para se dizer sol. Se você não sabe qual é essa palavra, fique aqui comigo que nós vamos aprender juntos na aula de hoje. Na aula de hoje de Hanja, nós vamos aprender este caractere chinês aqui. E a maioria das pessoas sabe que ele tem o significado de dia, ou seja, um período de 24 horas. Só que muitas pessoas não sabem que ele também tem o significado de sol. Na verdade, o significado mais básico e mais original desse caractere chinês é de sol. Em coreano, a gente escreve ele assim e a gente o pronuncia como il. Il. E como que a gente escreve este caractere chinês? A gente precisa fazer 4 traços. Vamos fazer juntos? 1, 2, 3, 4. E a pronúncia dele é um pouquinho difícil, porque a gente precisa de enrolar a língua para trás. A gente fala r, r. E agora nós vamos ver alguns exemplos de palavras que são formadas por esse il. O nosso primeiro exemplo é a palavra samshipil. Samshipil. Essa primeira parte, samship, significa 30 em números sino-coreanos. E a segunda parte, a gente já sabe, significa dia. Colocando tudo junto, a gente pode ter 2 significados. Pode ser o dia 30 do mês, uma data, né? Ou a gente pode contar os dias e ser 30 dias. Como que eu vou saber qual que é? Pelo contexto. Agora, nós vamos ver 2 exemplos de frase com a palavra samshipil. O primeiro, 오늘은 5월 30일이에요. Hoje são 30 de maio. 우리 가족은 30일 동안 유럽 여행을 했어요. A minha família viajou pela Europa por 30 dias. O nosso segundo exemplo é a palavra 생일. 생일. Ela é formada pelo ir, de dia, mais essa palavra 생, que pode significar nascer, dar à luz ou até vida. Então, as duas juntas vai ser aniversário. E um exemplo de frase com a palavra 생일, 네 생일은 언제야? Quando é o seu aniversário? O nosso terceiro exemplo é a palavra 일요일. 일요일. Ela é formada pelo nosso ir, que nesse caso aqui significa sol, mais yoir, que significa dia da semana, podendo ser qualquer um dos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc. E colocando tudo junto, a gente vai ter o domingo, que é o dia do sol. E agora, um exemplo de frase com a palavra 일요일. 저는 일요일마다 교회에 가요. Eu vou à igreja todo domingo. O nosso quarto exemplo é a palavra 일광욕. 일광욕. Ela tem uma pronúncia um pouquinho irregular, eu acredito que vocês devem ter notado. Se a gente pronunciar parte por parte, seria 일광욕. Só que, quando fala tudo junto, a última sílaba passa a ter um som de N. Então, a gente fala nho. E o que ela significa? Esse il significa sol, novamente. Kwang significa luz. E o yok a gente poderia traduzir como banho ou banhar-se. Colocando tudo junto, a gente vai ter o banho de sol. Significa tomar sol. E agora, um exemplo de frase com a palavra 일광욕. 적당한 일광욕은 건강에 좋다. Banho de sol na quantidade certa é bom para a saúde. E o nosso quinto e último exemplo é a palavra 일출. 일출. Esse il significa sol, novamente. O chul significa sair.
Então a palavra inteira vai ser o nascer do sol ou amanhecer. E o oposto dela, só de curiosidade, seria ilmor. Ilmor, que vai ser o pôr do sol. Esse mor pode significar não, não ter e, como é o caso aqui, afundar ou afogar, que é mais ou menos o que o sol faz, né? Então, o pôr do sol, ilmor. E um exemplo de frase com a palavra 일출, 우리는 일출을 보기 위해 아침 일찍 일어났어요. Nós levantamos de manhã cedo para poder ver o nascer do sol. E para terminar, como eu sempre faço, eu quero trazer para vocês uma curiosidade. Quando a gente vai dizer sol, eu já mencionei no início da aula, a gente pode dizer de duas formas. A gente pode falar ré, que é a palavra coreana nativa, ou puramente coreana, ou a gente pode usar um sinônimo, uma versão sino-coreana, chinesa-coreana, que é a palavra taeyang. Essas duas palavras são usadas bastante, elas podem ser usadas de forma isolada com o sentido de sol, só que a terceira palavra, que é a que nós aprendemos hoje, il, ela não é usada de forma isolada com o sentido de sol, tá? Então, como a gente viu, ela é usada para formar outras palavras. Ela pode ser usada como um prefixo, como um sufixo, ou até no meio de uma palavra. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de aprender uma terceira forma para se dizer sol. E fiquem ligados, porque na aula da semana que vem, nós vamos aprender o par do sol, que é a lua. Nós vamos aprender uma segunda forma de dizer lua em coreano, tá bom? 감사합니다. 안녕히 계세요.